agora a professora doutora Elidamar Nunes para apresentar sua palestra. Ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Biotecnologias pela USP, com ênfase em Economia de Projetos Biotecnológicos e Imunoderivados. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Infectologia e Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Fez parte do seu doutoramento o estudo da teoria da informação e do HIV, em colaboração com a Escola Politécnica da USP. Atualmente é professora de Biotecnologias e Ciências da Universidade de São Paulo. Participa dos corpos editoriais, dos mais diversos corpos editoriais. É embaixadora representando a Vilton Science Publishers na América Latina. É membro da Infectious Disease Society of America. Membro do Clube Minerva da Escola Politécnica da USP na promoção de mulheres nas carreiras de ciência, tecnologias, engenharias e matemáticas. Desenvolve projetos de evolução de genomas na Escola Politécnica da USP desde 2016, em colaboração com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, atuando em projetos de análise genômica evolutiva de sistemas não lineares, bioinformática e nanomedicina. Tem experiência em gestão de projetos biotecnológicos e biologia de sistemas e atua em áreas interdisciplinares da microbiologia, bioinformática, desenvolvimento de proteínas recombinantes e análise evolutiva de genomas aplicados ao desenvolvimento de imunobiológicos. Ela também é membro titular da Sociedade Brasileira de Nanomedicina. Com vocês, a professora doutora Elidamar Nunes. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Agradeço novamente poder participar com vocês desse evento. E eu vou falar mais um overview sobre os avanços e desafios da nanomedicina. Apresentar alguns trabalhos que eu acho que talvez seja interessante para alguns de vocês. E a gente pode, não sei se a comissão permite, mas vocês podem interromper e fazer as perguntas ou, no final, enfim, independente, ok? Quero que vocês fiquem bem à vontade em relação a isso. Bom, então, novamente, agradeço aos organizadores, né, ao presidente também por esse convite, que acredito que foi brilhantemente organizado o evento. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. E vou falar um pouco sobre esses avanços e desafios que nós temos na nanomedicina, com foco em imunoterapias e nanovacinas. Especificamente, eu vou focar mais no HIV, tá? Que eu acredito que também a gente, com essa questão da pandemia do coronavírus, acabou esquecendo um pouco a importância e o foco no HIV, que também é uma questão patológica, né? Uma doença infecciosa bastante complexa no que diz a questão de cura, tá? Tratamento tem, mas eu vou explicar um pouquinho também sobre essas questões de tratamento. Bom, eu organizei, então, essa apresentação para que ela ficasse assim, mais um overview, o que seria nanotecnologia, nanomedicina, como que começou essa história, falando um pouco mais sobre os aspectos históricos, né, o timeline, e depois eu entro especificamente quais os avanços e o que é que estão fazendo de trabalhos científicos relacionados à nanomedicina, voltado com foco na cura do HIV da AIDS. Bom, isso aqui foi um desafio, né, que eu me coloquei. Eu apresentei esse trabalho ano passado, e aí o desafio foi cura para o HIV. O quão longe nós estamos da cura, do tratamento para isso, um tratamento efetivo e eficaz. Bom, e aí esse desafio, essa pergunta que eu fiz, né, foi apresentado na 29ª Conferência Internacional de Nanomedicina e Nanomateriais e também na 24º Congresso Mundial de Nanotecnologia. Esse trabalho eu desenvolvi junto com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, né, o professor Ricardo Sobir Dias, que até o momento é o único brasileiro que tem autorização para fazer uma vacina para o HIV, para a AIDS, juntamente com o professor João Francisco Justo, que é professor titular da Escola Politécnica da USP, ele é físico, tem um laboratório de nanotubos, né, de carbono, nanomateriais, e o professor José Roberto Castilho Piqueira, que foi diretor da Escola de Engenharia Politécnica da USP.
Ele é engenheiro de automação e controle, trabalha com métodos quantitativos, mais especificamente com entropia. E eu vou explicar um pouquinho também o que esses caras, né, o que uma bióloga está fazendo com engenheiro, com químico, com físico, como que é a convergência do trabalho, o conhecimento nisso, que eu acho que a grande questão é o boom da nanotecnologia, é saber acoplar esses conhecimentos, juntar esses conhecimentos, porque senão fica uma coisa bastante complexa de se desenvolver. Bom, como é que tudo isso começou? Quem deu o chute inicial nisso aí foi o físico Richard Feynman, né? Quando na universidade, numa palestra, ele proferiu falando basicamente isso: tem mais coisas que a gente não consegue imaginar e enxergar. Na época, ele estava falando de nanotecnologia. Só que isso foi se tornar mais claro, mais evidente na década de 90, né, quando o professor Norio Taniguchi, da Universidade do Japão, começou a falar sobre a síntese de nanomateriais, especificamente nanotubos de carbono. Depois veio o professor Sumio Ujima, né, que é considerado aí o pai dos nanotubos de carbono, onde ele descreveu a síntese e ele descreveu como que é o desenvolvimento desses nanomateriais. Então, só para a gente contextualizar, né, a gente tem esse boom inicial da nanotecnologia na década de 50, 60, com Richard Feynman, só que nós temos registros históricos, né, de 1500 aproximadamente, com um copo de licúrgico, que é também considerado aí um outro marco histórico da nanotecnologia, do conhecimento nanotecnológico. Bom, então, para a gente contextualizar também, por volta de 2003, isso já tem mais ou menos 10 anos, né, a Sociedade Europeia, né, a Fundação de Ciência Europeia, ela estabeleceu na cidade de Basileia, na Suíça, um congresso, uma convergência de falar, olha, realmente nós precisamos determinar o que vai ser feito, o que precisa ser feito e o que temos de conhecimento. Tá? Então, foi estabelecida uma agenda estratégica para o desenvolvimento, especificamente da nanomedicina. Então, isso também é considerado um marco. E aí existe essa plataforma onde os conhecimentos foram associados para que pudesse, como se tivesse um roadmap, né? um mapa do que tinha e do que precisava ser feito e onde gostaria de se chegar com esses conhecimentos. Bom, e aqui também, só para a gente contextualizar, que eu acho bastante interessante, né, essa parte de nanotecnologia, isso aí já é uma coisa que povoa a mente humana há muito tempo, né? E aí Hollywood, obviamente, não podia ficar de fora, né, fez esse filme, que é o Fantastic Voyage, que basicamente conta a história de uma pessoa que tem um coágulo no cérebro, né, e hoje foi falado muito bem aqui da barreira hematoencefálica, e aí, no caso desse filme aqui, a ideia era miniaturizar pessoas, né, os médicos, miniaturizar uma espaçonave, e essa espaçonave ia ficar do tamanho de uma hemácia, de um glóbulo vermelho, que iria viajar pelo corpo até chegar ao cérebro e destruir esse coágulo. Então, é uma coisa bastante interessante também, porque faz parte aí desse povoamento, né, de ideias na mente humana sobre as nanociências. Bom, e o que a gente pode fazer com nanotecnologia, com nanomedicina especificamente? São diversas áreas de aplicação, muita coisa disso aqui que a gente está falando, vocês já têm algum conhecimento, né? Mas, para a gente reforçar, a gente tem a possibilidade de trabalhar com drug delivery, que é uma coisa muito importante de interesse, como o professor brilhantemente falou, é uma das áreas de maior interesse e de grande dificuldade, esse direcionamento, né, esse target. Então, isso faz parte também desses sistemas de nanomateriais direcionados para tratamento, né? Também tem a possibilidade de melhoria de imagens, né, que é bastante utilizado também em diagnóstico clínico, análise de material genético, DNA, tecidos artificiais, enfim. E aqui um trabalho que fala muito bem sobre isso, né, os avanços em Drug Delivery System, mostrando esses nanomateriais dentro de uma célula, especificamente dentro de um macrófago, né? E é exatamente isso, é uma entrega direcionada. Essa entrega direcionada é fácil? Depende do que se considera fácil.
A grande questão aqui é a funcionalização, o preparo desse nanomaterial, né? Também foi comentado bastante aqui hoje sobre a questão de como que é a superfície desse nanomaterial, como que é a carga que ele está carregando e como que é essa interação para que ocorra ou não eficientemente esse uptake, ou seja, essa entrada na célula, para daí ele fazer a liberação da molécula da droga na célula-alvo. Então, é uma metodologia, né, uma possibilidade que muitas pesquisas vêm trabalhando nesse direcionamento específico de nanomateriais. Bom, aqui também para a gente contextualizar, né, para mostrar que alguns desses produtos já estão no mercado, por exemplo, o Abraxane, que é para tratamento de câncer de pâncreas, lipossomas, que é uma das tecnologias também que eu tive a honra de fazer parte no Instituto Butantan, quando eles começaram a fazer esse tipo de metodologia, que é fazer esse encapsulamento para melhoria da resposta imunológica em determinadas vacinas. Isso começou em 2002, se não me engano, juntamente também com um dos professores que vai estar aqui amanhã falando com vocês, professores da Unicamp. E isso melhora bastante a questão da resposta imunológica. Então, esse é o motivo de se fazer, por exemplo, nanoformulações, tá? Esses encapsulamentos específicos. E aí, para a gente ter uma ideia, né, de como que esse mercado é importante, aqui a gente tem, por exemplo, esse mercado de nanomedicina, ele cresce numa taxa aí em torno de 20% a 35%, em questão de receitas geradas. Segundo essa Fundação Nacional de Ciência Americana, é um mercado que está gerando em torno aí de $1 trilhão. Eu não tenho nem ideia de que tamanho que seria a bolsa para carregar essa quantia de dinheiro. A gente não faz nem ideia, né? Transformando isso na nossa moeda, quer dizer, 5 vezes mais, né? Em torno de 5, 6 trilhões. Né? Enfim. E aí algumas tecnologias, né? Por exemplo, lipossomas, a gente tem outros carriers, né? A gente chama de carrier ou efeito chassi, né? Que também tá acoplado com todo esse conhecimento dos Drug Delivery System, que é exatamente isso, transportar moléculas terapêuticas para sítios-alvo. O que a gente tem hoje na medicina, o que geralmente às vezes é um pouco complexo, é a inespecificidade, ou seja, você dá um medicamento e você tem reações adversas, reações que você não desejaria, em sítios que você não desejaria, ou seja, ataca locais inespecíficos. Com a nanomedicina, a ideia é fazer exatamente a especificidade. Imagina como se você tivesse um sniper, o que é um atirador e o que é um sniper, extremamente específico no ponto-alvo. É disso que a gente fala quando a gente fala em nanomedicina. E aqui, para a gente ter uma ideia, né, de mercado, as drogas que já foram aprovadas pelo FDA, né, o que a gente tem, por exemplo, de tecnologias como micelas poliméricas, nanodiamantes, lipossomas, proteínas, o que são tecnologias, o que estão em fases de testes, né, testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e aqui o ano. Né, então, ao longo do tempo, a gente tem aqui um aumento de testes clínicos. Se chegou em testes clínicos, significa que já está bem perto do sucesso de uma tecnologia. Tá? Por exemplo, vocês sabem que para o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, a gente pode ter de 12 a 15 anos para o desenvolvimento inicial até essa vacina chegar no mercado. Então, se isso aqui já está nesse nível, né, de fase clínica, significa que já passou grande parte dessa questão da pesquisa e do desenvolvimento daquela partícula. Né? Já passou por testes in vitro, in vivo, pequenos animais, até chegar a esse começo aqui de testes clínicos em seres humanos. Tá? E aqui uma coisa bastante interessante também, né, um avanço, que seria um método de drug delivery com nanoseringas. Né? Imagina como se fosse aquela agulha de tatuagem, onde você tem dezenas ou centenas de agulhinhas perfurando. Né? O que isso faz? Né? Qual é a diferença disso para o que a gente tem atualmente? É a quantidade de recrutamento, o preparo do sistema imunológico.
você tem uma maior quantidade de células e vias sinalizadoras sendo atuadas quando você utiliza, por exemplo, essa metodologia, essa possibilidade de drug delivery com nanoseringas. Bom, então a gente está falando aqui, né, das perspectivas da nanomedicina, das nanociências, a gente está falando praticamente da 4ª revolução industrial. É para isso que a gente está caminhando. Passamos aqui pela revolução industrial das máquinas, revolução industrial com a energia elétrica, a revolução industrial com a computacional, né? Agora a gente está aí na era da inteligência artificial, internet das coisas, enfim. E a gente está caminhando, então, para essa 4ª revolução industrial com as nanociências, as nanotecnologias. E aqui a gente já entra numa questão de nanodreams, né? O que seriam esses nanodreams, né? Esses pequenos sonhos, né, dentro da nanotecnologia? Seria exatamente isso, a possibilidade de aumentar a expectativa de vida do indivíduo, do ser humano. Hoje a gente tem uma média aí de expectativa de aproximadamente 74, enfim, 76 anos, varia, né? Varia de região, varia de gênero, se é homem, se é mulher. Então, tem uma pequena variação, mas está nessa média. Com a nanotecnologia, com a nanomedicina, a gente imagina que 100 anos a pessoa vai estar ativa, o indivíduo ele vai ter condições de ter autonomia, né? Não vai ser aquela pessoa que está com 100 anos numa cadeira de roda ou numa maca. Está viva, mas está totalmente dependente, né? E como que isso seria possível? Exatamente com essa possibilidade teranóstica, né? Detectar determinados patógenos ou determinadas alterações celulares, metabólicas, fazer o diagnóstico disso e consertar aquilo in situ, né, no local. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Imagina, por exemplo, você ter o que seria terrível, né, um desenvolvimento de um tumor acontecendo em você, o que ainda não é possível ser detectado pelos métodos atuais, né, apesar que a gente já tem muitos avanços em questões de detecção de tumores, né, com marcadores específicos, BRF, enfim, diversos marcadores. Mas imagina você conseguir fazer a detecção disso precocemente e fazer o reparo disso, ou seja, o stop dessa célula que está nesse processo de aceleração, de desenvolvimento de tumorigênese. Então, isso é bastante interessante, né? Com possibilidade, por exemplo, dessas nanossondas, que podem fazer a detecção, por exemplo, de uma leitura de uma CPK, de uma enzima cardíaca, e você ter esse aviso, olha, você tem uma grande probabilidade, ou você está no começo do desenvolvimento de um infarto. Então, todas essas sinalizações, a gente acredita, né, são os nanodreams, a gente acredita que, no futuro próximo, seja possível fazer esse monitoramento e esse reparo. O que eu acredito que é maravilhoso, né? E aí, lógico, a gente chegar com 80, 100 anos, com uma alta qualidade de vida, com condições. Bom, aqui a gente falando mais especificamente dos avanços, só para mostrar para vocês aqui como que seria uma microscopia, né, uma fotografia de uma partícula viral, né, tanto do coronavírus quanto do HIV. Elas são muito semelhantes, né, não tem assim grandes diferenças. A gente tem o material genético interno, a gente tem as proteínas de superfície, que no caso do coronavírus é o spike, né, e no caso do HIV são os receptores, por exemplo, envelope, né, e os correceptores CD4, CXCR5. Bom, então, quando a gente pergunta, né, o quão longe nós estamos da cura, é onde a gente começa a entrar um pouquinho mais na questão. O que é que falta para a cura do HIV? Nós temos aí 40 anos de infecção, de pandemia, né, de infectologia, de conhecimento da infectologia do HIV. Por que nós fizemos uma vacina tão rápido para o coronavírus? Né? Graças a Deus, né? Foi rápido. É questão de 1 ano e meio, 2 anos, a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento e, de certa maneira, ter um controle efetivo disso. E por que isso não foi feito com HIV? Se, morfologicamente, eles têm bastante semelhança. Bom, basicamente, a complexidade do HIV é a velocidade
de mutações, né? Ele tem uma enzima, a transcriptase reversa, que ela tem uma proofreading, ela tem uma capacidade de leitura extremamente errônea, ou seja, no momento de incorporação de bases, ela faz aquilo de uma maneira aleatória, muito, muito louca. E aí o que acontece? Um único indivíduo, em um único dia, ele tem mais mutações do que toda a população mundial de diversidade viral do influenza, por exemplo. Então, essa é uma dificuldade. Agora, você imagina esse indivíduo quando, por exemplo, ele não toma a RAART, a medicação antirretroviral, que causa resistência, que acaba dando problema também para o governo, né, para os cofres públicos, que daí tem toda uma estrutura de genotipagem, de organizar e falar, não, esse cara, esse indivíduo, ele tinha determinadas mutações e agora ele tem XYZ mutações, de um dia para o outro. Então, isso aí tem toda uma complexidade. Porque, se não fizer isso também, a medicação antirretroviral não faz efeito. Por exemplo, eu trabalhei num projeto, em 2007, que a gente queria entender por que de cada 10 indivíduos infectados, 6 mais ou menos, não respondiam à medicação antirretroviral, ao coquetel, né? E aí nós estudamos uma população portuária em Santos, né? Porto de Santos. Aí vocês imaginam, desculpa a expressão, o balaio de gato que é de infectividade no Porto de Santos, onde você tem pessoas que embarcam, que vêm do mundo todo, né, mais as profissionais do sexo ali envolvidos naquela região portuária, e como que virava essa questão de mutações. E a gente viu o quê nesses indivíduos? Exatamente isso, essa diversidade viral bloqueava qualquer eficiência da medicação antirretroviral. Então, isso é uma coisa complexa. E aí você imagina, né, um projeto de pesquisa que envolve dezenas de pessoas, às vezes dezenas de anos e, às vezes, centenas de valores financeiros envolvidos nisso, você chegar e morrer na praia, né, exatamente por conta dessas questões da mutação que você não controla. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, já também sobre essa questão de diversidade. E aqui, só para a gente ter uma ideia, né, aproximadamente 20% a 23% das pessoas não sabem que têm o HIV, ou seja, elas transmitem. Então, isso é bastante complicado. E aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente também tinha uma característica da infectividade, achando que isso acontecia mais em profissionais do sexo e usuários de drogas. Então, isso também está desmistificado. Os maiores alvos hoje da infecção, por exemplo, sou eu, uma mulher casada, né, estruturalmente casada e tudo certo. Não o solteiro, não o usuário de droga, não a profissional do sexo, mas sim mulheres casadas na faixa de 40 a 50 anos com casamento estabilizado. Essa é a maior população que hoje está infectada pelo HIV. Bom, isso aqui é um trabalho que eu fiz que alguns profissionais médicos não gostaram muito, que fala sobre antirretrovirais, mas o que eu mostrei é que a medicação antirretroviral, além de todos esses fatores aqui, né, dos efeitos colaterais, inclusive tem medicação que tem um rebote, digamos assim, como se o cara tivesse usado uma droga forte, como LSD, o cara tem alucinação a ponto de achar que é o Superman, que é pular do prédio, além dos efeitos adversos que a gente já conhece, que é diarreia, dor de cabeça, mal-estar, inapetência, o excesso, enfim. Nesse trabalho aqui, que eu fiz exatamente com esses mesmos pesquisadores, foi publicado há 3 anos atrás, 4 anos atrás, saiu no Journal Antimicrobial Chemotherapy. E ele fala exatamente isso, que a medicação ela treina o vírus. Quanto mais terapia você dá, mais esse vírus escapa. Isso aí vale para todas as classes, tanto inibidores de transcriptase, como de protease, integrase, para todas as classes. Isso se correlaciona inversamente com a quantidade de células CD4 de defesa, e isso também se correlaciona diretamente com essa resposta imunológica. Bom, aqui, então, para falar brevemente sobre esse estudo, né, ele foi feito, geralmente, essas taxas evolutivas, a gente usa alguns cálculos da matemática da biologia, aqui eu usei mais da engenharia, que é a entropia de Shannon, por isso que eu trabalho com engenheiros e com físicos, porque eu quis trazer conhecimentos que fugia da minha área médica biológica para entender melhor esses aspectos.
Então, essa história de teoria da informação, né, entropia, começou com Shannon na década de 40, que ele fazia decodificação na Segunda Guerra Mundial. Então, ele dizia, olha, os caras vão fazer tal coisa, vai soltar uma bomba, enfim, ele fazia a decodificação das informações das mensagens. E nós utilizamos esse cálculo para entender os processos mutacionais do HIV, e entender o que é que tinha de mutação, probabilidade de mutação, para entender essa string, né, essa linha genômica evolutiva, para daí se pensar em fazer uma terapia, para daí se pensar em fazer uma vacina. Porque quando você conhece o comportamento genômico, é mais fácil você estruturar qualquer padrão. Bom, isso existe desde a década de 40, depois, na década de 70, Lila Gatlin fez isso também, com genoma. Isso aqui é um outro trabalho também com esse mesmo grupo, onde a gente pegou duas proteínas principais, que é a protease e a transcriptase reversa do HIV, e nós mostramos exatamente os pontos de mutação e a diferença disso, baseado na quantidade de tratamento antirretroviral que você dá. Ou seja, com pouco tratamento, vamos imaginar que essas colorações aqui são as mutações que foram inseridas, tanto na protease quanto na transcriptase reversa. Aqui é com 0 tratamento, aqui é com mais tratamento antirretroviral, e aqui é com 9 terapias. Então, quanto mais terapias você dá, maior a quantidade de mutações, maior a probabilidade de escape desse vírus. E aqui a gente tem o delta de entropia de tudo isso, nessas duas proteínas. Então, isso acontece exatamente nos sítios ativos, aonde essa enzima, né, essa proteína, ela faz a clivagem. Imagina que a minha mão é como se fosse essa proteína. Então, essa string, esse genoma do vírus, ele passa no meio e ele é cortado para se fazer novas partículas virais. Então, exatamente nesse ponto específico é onde tem a mutação. É uma coisa até interessante, é como se o vírus tivesse um pensamento sobre isso. Você dá um desafio, ele escapa. Você dá outro desafio, ele escapa. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí, o que a gente pode fazer? Nanotecnologia, nanomedicina, onde a nanociência tem esse grande impacto. E a gente tem possibilidades, né? Uma que eu acho interessante para a cura do HIV é a shock and kill. Como se fosse uma teranóstica, tá? Ele vai lá, ele detecta aonde é que está essa infectividade, porque também tem essa outra complexidade. O genoma do HIV ele se insere na célula do hospedeiro, ele se esconde, e isso é chamado de sítio anatômico, onde ele fica escondido e a medicação não pega. Tá? Então, com a nanotecnologia, é possível fazer isso como? Por receptores celulares. Tá? Imagina uma sala como essa, onde você tem uma fechadura, você tem uma chave. Você mudou a fechadura, você mudou a chave, mas você não mudou a sala. Tá? Então, com a nanotecnologia, a gente tem essa possibilidade de direcionar essa fechadura e essa chave. Bom, aqui diversos nanomateriais que podem ser utilizados, né? Aqui a gente tem, por exemplo, dendrímeros, polímeros, partículas metálicas, partículas híbridas. Uma que eu acho bastante interessante, que eu venho trabalhando, são os nanotubos de carbono. Tá? E aqui uma foto de microscopia mostrando como que são esses nanomateriais, que também são bastante interessantes. Bom, e aqui a gente falando especificamente desses nanomateriais, nanotubos de carbono, para que eles servem? Eu venho estudando há algum tempo isso, e eu acho que esses nanomateriais eles são fundamentais para fazer uma imunomodulação, ou seja, orquestrar o sistema imunológico, dizer quais vias serão ativadas, em qual intensidade e robustez. E além, claro, desses nanomateriais serem bastante funcionais para o transporte de moléculas, que é o Drug Delivery System, que eu até faço uma brincadeira, né? Imagina como se você tivesse um caminhão carregando vários carrinhos, né? Então, você tem o nanomaterial com a possibilidade de acoplar várias moléculas que poderão servir como teranóstica também. Bom, isso aqui é um dos primeiros trabalhos feito por esse pesquisador, o Hong Dae, que é da universidade, agora ele está no MIT, e ele trabalha exatamente com isso, com interação de moléculas intracelular, fazendo esse uptake. Tá? Esse aqui é um dos trabalhos pioneiros, tem mais ou menos acho que uns 15, 20 anos, onde ele faz uma imagem, né, mostrando aqui
por microscopia confocal, RNA de interferência para bloquear um receptor de célula CD4 para impedir a entrada do HIV. Porque o HIV é um parasita intracelular obrigatório. Se ele não está na célula, ele não se replica. Tá? Isso é até um caso interessante, por exemplo, tem as profissionais do sexo de Nairobi, na África, que elas não têm receptor de CD4. Então, elas são portadoras, elas têm o vírus, elas transmitem, mas elas não desenvolvem infecção. Que coisa triste, né? Para quem, não para elas, né? Para elas, tudo bem, mas para quem pensa que elas não têm nenhuma questão de infectividade, porque elas não demonstram, não têm AIDS, não desenvolvem, mas têm o vírus e transmitem esse vírus. Bom, além desse trabalho, tem esse outro trabalho aqui, que também fala dessa possibilidade, né? Aqui, no caso, ele utiliza uma outra proteína do HIV, que é a TAT. E aí, com a TAT, ele coloca junto com o CpG-ODN, outras estruturas, para fazer também esse domínio, essa imunoestimulação. Isso aqui é um trabalho também que foi publicado recentemente com esse mesmo grupo que eu fiz parte, mostrando como que essa imunomodulação, né? Então, esse nanomaterial, por exemplo, o nanotubo de carbono, ele faz o recrutamento de algumas células basais, macrófagos, monócitos, ele estimula via sinalizadoras, por exemplo, interleucinas, TNF-alfa, né, fatores de necroses tumorais, e acaba fazendo a diferenciação, por exemplo, de plasmócitos, linfócitos B, que irão produzir anticorpos. Então, basicamente, é esse tipo de orquestramento. Esse aqui é um trabalho também que foi apresentado há uns 3 anos, num congresso de nanotecnologia, falando também sobre isso, né? Que, para ter essa atividade imunoestimulatória, você tem que fazer tratamento dessas partículas, a funcionalização. Porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né, que hoje foi muito bem perguntado sobre isso, quando que a gente vai ter isso no mercado? Um dos grandes problemas é que tem trabalhos que são divergentes. Uns falam que os nanomateriais são ótimos, outros falam que eles são tóxicos. Mas aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Ponto de vista tecnológico. Ele é tóxico por quê? Como que ele foi sintetizado, como que ele foi produzido, como que ele foi funcionalizado. Né? O professor até falou sobre isso, a questão da carga. Dependendo da maneira como essa carga está, ela pode facilitar ou repelir essa entrada na célula, esse uptake. Então, são diversos fatores características que a gente chama de design. Então, o design da nanopartícula é fundamental para o sucesso dessa aplicação terapêutica. Isso aqui também é um outro trabalho, né, que mostra aqui, em microscopia eletrônica de transmissão, um peptídeo associado a esse nanomaterial. Aqui a gente está falando em torno de 80 nanômetros, o que é muito, muito pequeno. Esse trabalho aqui ele foi desenvolvido pelo grupo do professor Maurício Prato e Alberto Bianco. O professor Maurício Prato ele chegou a ganhar o prêmio, se não me engano, da Rainha da Inglaterra, como um dos cientistas mais renomados nessa parte de nanotecnologia e nanomedicina. Ele é um dos pioneiros a estudar isso. O trabalho dele é desenvolvido na Universidade de Trieste, na Itália, junto com o grupo do professor Alberto Bianco, que fica, se não me engano, no Instituto na França, e com o professor Costas Costarellos, que fica na Universidade de Londres. Eles são os pioneiros e são, assim, na minha opinião, os melhores trabalhos quando se fala de drug delivery voltado para tumorigênese. Eles têm um forte foco na parte de desenvolvimento de moléculas para tratamento de câncer. Bom, continuando aqui, então, isso aqui é a continuidade daquele trabalho também que nós apresentamos, o mesmo grupo, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina e a Escola Politécnica, falando, né, quais os desafios que nós temos e como que esses nanomateriais podem ajudar na cura do HIV. E aí a gente acaba fazendo essa associação, né, que para você entender a cura do HIV, você tem que entender o vírus. E a gente tem que entender que o processo de mutação dele é complexo e que ele tem um desenvolvimento de escape extremamente eficiente. Bom, aqui mostrando um outro trabalho também, mostrando exatamente desse grupo do professor Prato, mostrando que, por exemplo, essa Blockball, um outro nanomaterial, ele se liga no sítio ativo da protease do HIV,
e isso impede o sistema de replicação. É como se você tivesse uma porta que fosse aberta, mas daí você colocasse um calço. Então, essa porta está aberta, mas ela não se movimenta. Então, é isso que o nanomaterial faz quando ele se acopla nesse sítio ativo, por exemplo, da protease do HIV. Deixa eu voltar aqui. Aqui é um outro trabalho também, mostrando, similarmente, também um trabalho bastante interessante, que fala de características, por exemplo, de hidrofilicidade, atividade antiviral, que esse nanomaterial tem, né, da oxidação dele, para fazer com que você tenha a dispersão e a inibição da transcrição viral. Bom, isso aqui é um outro trabalho também que foi publicado agora recentemente, mostrando também que esses nanomateriais, eles fazem o bloqueio disso, tanto na protease, como eu acabei de mostrar, como também na protease, tá? Fazendo exatamente essa inibição, porque ele se liga em domínios, perdão, da protease não, da integrase, ele se liga no domínio, no sítio ativo, e impede também a síntese da replicação desse vírus. Então, essas são as possibilidades. Esse trabalho também foi publicado recentemente no Journal International of Nanomedicine. É um trabalho também que teve bastante repercussão. Aqui já é um trabalho também do mesmo grupo, mostrando as possibilidades, né, da imunoterapia com nanotubos de carbono para o tratamento do coronavírus, mostrando como que é o processo de infecciosidade da molécula, né, viral, da partícula viral, e como que é toda essa ativação, essa produção. Isso aqui é só para mostrar um esquema, para mostrar a complexidade disso, para a gente, no final, explicar para vocês as possibilidades do uso de nanomateriais. Aqui também, né, mostrando como que é toda a ativação, o que é bastante semelhante, tanto na infecção número 1, que é a primeira infecção pelo coronavírus, quanto também no MERS-CoV-2, que foi o segundo surto, né, que a gente teve aí, preocupação em relação a isso, até chegar ao SARS-CoV-2, que é o coronavírus, que foi o mais complexo aí, e o mais complicado em número de infectividade e número de mortes. Tá? Aqui, então, brevemente mostrando, né, um outro trabalho também que mostra sobre esse uptake, essa entrada na célula, como que esse nanomaterial entra, aproveitando aí processos de fagocitose, endocitose, que vai depender, além da estrutura com que ele é preparado, obviamente, como o professor muito bem falou, sobre o tamanho dele, se ele vai para o fagossomo, se ele vai para um endossomo tardio, se ele vai para o caveossomo, se ele entra direto na mitocôndria, como que ele vai para o núcleo. Isso vai depender do tamanho e do processo de funcionalização e síntese desse nanomaterial. Então, é aquela coisa que eu disse no início, é um sniper. Tá? Ele tem especificidade, mas você tem que saber trabalhar. É o design desse nanomaterial que vai fazer com que ele tenha a sua determinada eficiência. E aí, isso aqui também, né, dando continuidade no trabalho que nós publicamos, falando que existe uma inversão. Tá? Quanto maior a partícula, maior o efeito colateral. Quanto menor a partícula, menor o efeito colateral e melhor a imunogenicidade, ou seja, a resposta imunológica. E se a gente busca resposta imunológica, quando a gente fala de vacina, a nanotecnologia está exatamente nesse contexto aqui. Tá? Você diminui o tamanho da partícula, aqui a gente está falando em nanômetros, você diminui os efeitos colaterais, o sniper, a especificidade, e você aumenta a eficiência, a imunogenicidade. Bom, e aí os desafios, né? Já estou finalizando aqui. Os desafios têm questões sociais, né? Bom, quanto nós estamos investindo em nanotecnologia? Isso aqui vai chegar, por exemplo, para aquela pessoa lá na África, que às vezes não tem nem o que comer, né? Questões sociais, né? Em primeiro lugar, esses preços altíssimos dessa terapia, dessa medicina personalizada. Como que a gente vai tornar isso acessível para a grande maioria das pessoas que não têm acesso, que não têm recurso financeiro? Então, esse é um desafio. Né? Outro desafio, questões éticas, né? Monitoramento, né? O quanto isso vai ser invasivo, porque você vai estar acompanhando esse indivíduo day by day, tudo que ele faz. Né? Então, o quanto essa pessoa vai se sentir invadida. Outra questão, né, além dos custos altos, é o bioterrorismo. Né? Isso também é uma grande preocupação.
A gente teve o caso aí, há algum tempo, né, algumas décadas, de políticos, né, senadores americanos, receberem carta com antrax, né? Será que é possível a gente fazer isso? Já pensou? Começar a mandar carta com coisas que são letais, né? É bem complexo isso, né? Se a gente for distribuir isso para algumas pessoas que a gente não gosta. Então, são questões aí também a se pensar. São desafios. Outros desafios também é a questão ambiental. A gente ainda não tem um timeline para dizer o quanto isso vai ficar no ambiente e como isso vai afetar a cadeia trófica, né? Ou seja, descartou isso no rio, na lagoa, o peixinho foi lá e comeu, a gente veio e comeu o peixe. Como é que fica isso? Essa bioacumulação, essa biodistribuição ambiental. Então, isso também é um desafio que deve ser monitorado, e quem faz isso são as agências de proteção ambiental também. Bom, e aí, um grande desafio, né, como eu falei, é essa toxicidade, a nanotoxicidade. Mas isso está diretamente, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que a toxicidade e o problema dessas nanopartículas está relacionado com o processo de síntese, manipulação e funcionalização. Se o design é um design inteligente, seguro e específico, as chances disso ter uma bioacumulação e disso ser tóxico é muito diferente. Os primeiros estudos, né, de toxicidade desses nanomateriais comparavam os nanotubos de carbono com as fibras de amianto, que são aquelas fibras que tem nas telhas. Então, os trabalhadores da construção civil, diversos, né, desenvolveram câncer de pulmão. Então, isso acabou sendo estigmatizado. Mas, na verdade, agora a gente tem estudos que comprovam que depende do design desse nanomaterial, para que você tenha uma eficiência. E aqui, só em termos comparativos também, aqui a gente compara, né, o que a gente tem hoje, o que seria uma vacina e o que seria uma nanovacina. Uma vacina, a gente precisa de 3 vezes mais a quantidade do que uma vacina. O uptake desse, pelas células dendríticas, pelas células apresentadoras, ele é 3 vezes menor, em média, comparado com a nanovacina, que ativa muito mais. Aqui a gente está falando de especificidade. A retenção disso, né, a apresentação disso, dos antígenos, nos linfonodos, é mais eficiente numa nanovacina do que numa vacina. A migração disso e ativação também de vias sinalizadoras é muito mais eficiente numa nanovacina do que numa vacina comum, assim também como a ativação de citocinas, de moléculas sinalizadoras, moléculas inflamatórias. Então, a eficiência de uma nanovacina comparada com uma vacina é muito maior, sem contar que você não tem, por exemplo, questões de refrigeração, tá? Você precisa de outro tipo de estrutura para você armazenar e transportar uma vacina comum. Uma nanovacina, a gente está falando de outros parâmetros, que não seria necessariamente, por exemplo, você ter refrigeração. Então, os custos envolvidos são menores. Os custos iniciais podem ser consideráveis maiores, mas a gente está falando aqui de uma construção. E uma construção, você tem um gasto inicial considerável, mas depois você tem a construção, enfim, você faz usufruto disso de uma maneira eficiente e fica tudo muito melhor. Bom, e aí um desafio também que a gente enfrenta, que a gente chama de Vale da Morte, são os custos de proteção, né, os custos de desenvolvimento, de produção, os conhecimentos envolvidos nisso, que às vezes acaba permeando aí uma demora muito grande e às vezes muita gente acaba morrendo na praia, não consegue concluir o projeto por falta de financiamento, por falta de conseguir responder algumas questões fundamentais para encerrar isso, tá? Encerrar o trabalho ou a tecnologia iniciada. Bom, e aqui o que eu falei para vocês que a gente ia finalizar, uma possibilidade de inovação é exatamente isso. Se você entende o que está sendo ativado por aquele vírus, por aquele patógeno, aqui no caso eu coloquei um coronavírus, mas poderia, por exemplo, a gente estar discutindo qualquer outro tipo de infecção viral, incluindo HIV. E se você entende, no design inteligente, quais as vias que o nanomaterial, né, esse Fzinho aqui é de funcionalizado, se tirou esse F aqui, isso aqui não acontece. Sem funcionalização, isso aqui é totalmente ao contrário.
você consegue achar uma área de entendimento comum e, quem sabe, aí, preparar essa partícula, que é o que a gente teria de design inteligente, para ativar especificamente o que você quer, que é o sniper. Especificidade. Bom, e aqui, novamente, o desafio, né, todas as possibilidades de toxicidade que uma nanopartícula faz na exposição, se não estiver funcionalizado, e aqui tem um desenho mostrando rapidamente, né, quando você tem uma funcionalização, ele tem outro ciclo de ativação de moléculas imunoestimulatórias, e aí o equilíbrio está exatamente aqui. Né? Se ele não é funcionalizado, ele tem um efeito inflamatório, ele é também denominado como pristine, ele tem uma agregação, e isso acaba fazendo uma bioacumulação, né? Ou seja, negativo, você não tem eficiência no clearance, ou seja, na eliminação, ao passo que, se você trata esse nanomaterial, né, você tem uma ativação específica de moléculas, por exemplo, interleucina 10 e TGF-beta, moléculas estimulatórias importantíssimas. Então, esse equilíbrio, esse orquestramento da resposta imunológica, ele é baseado em funcionalizei, não funcionalizei. Funcionalizei, tenho sucesso. Não funcionalizei, tem um processo reverso do que a gente estava esperando. Bom, e aí uma coisa que representa bem isso, que eu falei para vocês, que fica bem legal da gente lembrar, né, é aquele símbolo do yin, do yang. Né? É bom, é mal. É bom por quê? Foi feito um design inteligente. É mal por quê? Não foi funcionalizado, peguei um nanomaterial de qualquer jeito e eu acho que ele vai resolver para a nanomedicina. Não vai. E aí uma outra coisa interessante também que eu acho, para a gente encerrar, é a mitologia grega, né, que fala do deus Janus, né, que ele tem duas faces, uma olhando para frente e uma para trás. Né? Olhando para trás o quanto a gente já penou com diversas pandemias, com diversas infecções, quantos entes queridos nós perdemos, às vezes por falta de conhecimento e às vezes até porque nossos cientistas ou nossa condição científica não nos permite, porque a gente não tem investimento suficiente ou não tem pessoal suficiente para fazer aquilo. Né? E olhar para o futuro, que eu acho que é isso que a nanotecnologia, a nanomedicina está permitindo para a gente agora. É conhecer um pouco mais todas essas possibilidades e como a gente pode avançar. Então, a escolha é isso, é sempre lembrar que o nanomaterial ele tem essas duas faces, vai depender do design, e como a gente quer se posicionar como cidadão, ou como estudante, como pesquisador, como futuro pesquisador, se a gente vai continuar olhando para trás ou olhando para frente com todas essas possibilidades. E aí eu encerro dizendo que iniciativas como essa, evento como esse, faz com que a gente tenha essa possibilidade de conversar, se conhecer e discutir aí melhores possibilidades no futuro, utilizando conhecimentos da nanotecnologia. Gostaria de agradecer a todos novamente por terem ouvido. Aqui estão meus contatos, se alguém depois quiser fazer perguntas ou tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. E muito obrigada a todos, e estou aberta a questionamentos, se alguém quiser perguntar.